Fala, minha gente, tudo certo com vocês? Estamos chegando aí com mais um videozinho aqui na LE Esportes, te convidando para que tu te inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, claro, deixa o teu like, ajuda a divulgar meu trabalho aqui pelo YouTube, dá aquele up bacana no canal, compartilha esse conteúdo com teus amigos, com a tua família e, claro, também deixa teu comentário, tua dica, tua sugestão, tua crítica, é sempre muito bem-vinda a participação de todos aqui no canal, beleza? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o resumo da rodada do Brasileirão 2022 da Série A, rodada 3, que começou no sábado. O primeiro jogo, Bragantino e São Paulo, o gol do Bragantino marcado pelo Alejandro, o gol do São Paulo marcado pelo Éder, placar final do jogo 1-1. Nesse jogo ficou marcado pela expulsão do Rogério Ceni. O Atlético Paranaense também enfrentou a equipe do Flamengo no sábado e venceu por 1-0 lá na Arena da Baixada com o gol do David Terans de pênalti. O Furacão conquistou seus 3 primeiros pontos na competição e aí também esse jogo resultou na primeira derrota do Flamengo na competição, certo? Mais tarde, o Fluminense perdeu para o Internacional no Maracanã pelo placar de 1-0, gol marcado pelo alemão. Ele marcou o seu segundo gol nesse Brasileirão pelo segundo jogo seguido, já havia marcado na rodada passada contra a equipe do Fortaleza. Foi a segunda vitória seguida do Internacional e a primeira derrota do Fluminense na competição. No derby de sábado, no clássico Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras amassou o Corinthians 3-0. Os 3 gols, o primeiro deles marcado pelo Gustavo Gomes, o segundo marcado pelo Rony e o terceiro ali marcado pelo Dudu. Esse jogo representou a primeira vitória do Palmeiras na competição e pelo lado do Corinthians a primeira derrota na competição, e o Corinthians ainda mantém esse tabu negativo de não saber o que é vencer clássicos na temporada. Até agora são 5 jogos e 5 derrotas em clássicos na temporada. O Atlético Mineiro enfrentou a equipe do Curitiba lá no Independência, o placar final 2-2, um jogo surpreendente por parte do Curitiba. O Atlético Mineiro saiu na frente com 2 gols do Savarino e o Curitiba foi atrás do empate com gols do Adrian Martins e também do Igor Paixão. Passando para o domingo, o Santos venceu o América Mineiro por 3-0, um gol de Marcos Leonardo e 2 gols de Vinícius Anocelo, e o Santos conquistou a segunda vitória seguida no Brasileirão 2022, surpreendentemente o atual líder da competição ali, nos critérios de desempate, está à frente do Atlético Mineiro, mas com a mesma pontuação, os mesmos 7 pontos. O Juventude perdeu para a equipe do Cuiabá dentro de casa, gol marcado pelo Elton de pênalti, e o Juventude sofre a sua segunda derrota seguida na competição. O Atlético Goianiense enfrentou a equipe do Botafogo e o jogo se terminou empatado, por 1-1, jogo marcado pelo frango do goleiro Diego Loureiro no chute do Marlon Freitas, e o gol do Botafogo saindo nos acréscimos no segundo tempo, um gol contra aí que decretou o placar final do empate entre as duas equipes. Nessa segunda-feira, o Avaí venceu por 3-2 a equipe do Goiás, no jogo que finalizou a rodada. Os 3 gols do Avaí, o primeiro deles marcado pelo Morato, depois marcado pelo Guilherme Bissoli e o terceiro marcado pelo Muriqui. Pelo lado do Goiás, os gols foram marcados por Elvis e por Pedro Raul. O Goiás ainda não sabe o que é vencer no Brasileirão 2022 e o Avaí conquistou a sua segunda vitória entre 3 jogos, um bom início aí da equipe do técnico Eduardo Barroca. Nessa rodada 3, só as 2 equipes que não jogaram foram Ceará e Fortaleza, porque nessa rodada deveria acontecer o Clássico Rei, mas a equipe do Fortaleza, no seu calendário, estava marcado já a final do Campeonato Cearense contra a equipe do Caucaia, inclusive Fortaleza, tetracampeão do Campeonato Cearense, vencendo por 4-0 a equipe do Caucaia com autoridade, e aí conquistando mais um título nessa temporada, certo? E o Ceará descansou, vai enfrentar a equipe do General Cabaleiro pela Sul-Americana, certo? Descansou nessa rodada do Brasileirão. Então, nessa rodada do Brasileirão, muitos jogos assim que, na minha percepção, foram surpreendentes, principalmente o empate do Curitiba em 2-2 contra o Atlético Mineiro. O Juventude e o Cuiabá tramaram um jogo em que são 2 equipes candidatas ao rebaixamento, mas a gente ainda precisa ver o desenrolar dessas 2 equipes. Claro, o Brasileirão sempre tem a surpresa, sempre tem aquele time grande que passa por perrengue. Pode ser que tenha, claro, como em muitas temporadas, aquele time menor que acaba surpreendendo, como foi na temporada passada, no caso do Fortaleza, uma campanha histórica, terminando na 4ª posição em classificação para a Libertadores. Percebemos nessa rodada a recuperação assim, de algumas equipes, como foi o caso do Internacional, uma vitória maiúscula para cima do Fluminense, do técnico Abel Braga, que mais uma vez não teve uma boa atuação dentro de casa, assim como foi na Copa do Brasil contra o Vila Nova. O Palmeiras amassando o Corinthians, a vitória soberana, digamos assim, da rodada. O Atlético Paranaense também fez um bom jogo contra o Flamengo. Bragantino e São Paulo protagonizaram assim, um clássico estadual, digamos assim,
muito movimentado também, com boas chances de gol. O Santos vencendo com autoridade aí, o América Mineiro. Mais uma vez os meninos da Vila resolvendo pro lado do Peixe, que surpreendentemente terminou na liderança, como a gente já falou aqui. O Atlético Goianiense no jogo contra o Botafogo, né, um jogo ali de duas equipes, provavelmente de meio de tabela, o Botafogo ainda se reestruturando nessa nova era SAF, essa era John Textor, né, que ainda vem municiando o clube, vem investindo e, claro, o Botafogo vem crescendo, vem ganhando seu espaço, claro. E é um time ali que vai brigar, claro, por vaga na Sul-Americana, quem sabe uma vaga na Libertadores, pode ser, assim como o Atlético Goianiense, que tem um time organizado, fez um bom jogo lá na primeira rodada contra o Flamengo, então é uma equipe que pode sim também causar muitas dificuldades para as equipes maiores. O Avaí e o Goiás também protagonizaram um jogo de duas equipes que, na minha percepção, vão disputar também, assim como o Juventude e Cuiabá, vão brigar contra o rebaixamento, na verdade. E o Avaí saiu na frente, né? No caso, uma boa vitória por 3-2. O Eduardo Barroca, mesmo com a derrota na rodada passada para o Corinthians por 3-0, a equipe conseguiu se recuperar bem aí, conquista a sua segunda vitória. A única equipe que ainda não pontuou nesse campeonato foi o Fortaleza, que, claro, tem um jogo a menos por não ter jogado nessa rodada, ter se dedicado ao Campeonato Cearense, e aí vai, em datas posteriores, fazer esse clássico rei contra a equipe do Ceará. Então a gente fica por aqui. Esse foi mais um videozinho aqui na LA Esportes, repercutindo a terceira rodada com os gols e falando os placares das próximas partidas. E claro, à medida que as rodadas vão acontecendo, a gente vai repercutindo aqui para você, falando a análise dos jogos, os placares, claro, de quem foram os autores dos gols, os destaques, as polêmicas do jogo, sim, tudo da mais completa análise aqui na LA Esportes, beleza? Então, não esquece de deixar teu like, ativar o sininho das notificações, te inscrever, deixar teu comentário aqui embaixo com a tua dica, com a tua sugestão, com a tua crítica. É sempre muito bem-vindo a participação de todos. Compartilha esse teu conteúdo com teus amigos, com a tua família. E fica um abraço aqui no meu nome, na LA Esportes, para todos os fãs de esporte. Grande abraço, galera. Valeu!